Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre organismos internacionais. Bom, na nossa disciplina, o principal organismo internacional que a gente vai trabalhar é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, ela surgiu em substituição ao GATT para regular o comércio internacional. A criação da Organização Mundial do Comércio data de 1994, ou seja, ela não é uma instituição antiga. O GATT foi o primeiro organismo comercial que nós tivemos no pós-Segunda Guerra. Nós não tínhamos nenhum organismo de controle do comércio internacional. E o GATT tinha muitos problemas na gestão de conflitos, de interesses no comércio internacional. E a OMC, ela foi criada justamente para isso, para suprir e resolver as lacunas deixadas pelo GATT. Depois vou passar um texto onde vocês vão ler todo o processo histórico do surgimento do GATT e do surgimento da Organização Mundial do Comércio. Gente, a sede da OMC é na Bélgica, né, em Bruxelas, e ela trata de resolver questões controversas no comércio. Primeiro, qual é o objetivo da OMC? O objetivo da OMC, pessoal, é fazer com que os produtos, que o comércio flua livre, que os produtos cheguem mais barato possível nos mercados consumidores finais. Então, o objetivo da organização, por ela, se não houvessem barreiras comerciais, seria ótimo, que esses produtos chegariam nos mercados consumidores finais muito mais baratos. E isso também é ótimo para o consumidor final. Para o consumidor final, para você e para mim, é muito interessante, seria maravilhoso se os produtos não fossem tarifados, né? Nem no mercado externo e nem no mercado interno. Mas principalmente no mercado externo, porque a OMC ela não trata de questões do mercado interno. Mas se esses produtos viessem sem tarifa ou com uma tarifa reduzida, isso baratearia muito o acesso das populações, principalmente mais pobres, a esses produtos. Bom, os países, quando se sentem lesados por algo que outro fez em âmbito comercial, de uma negociação, eles abrem uma ação na OMC e essa ação é chamada de painel. É isso que a gente faz na rodada. Na verdade, a gente colocou o nome de rodada de negócios desde o primeiro ano que foi feito, que foi em 2007, mas ela não se chama rodada. Até o pessoal da UniOeste está fazendo agora. Eles gostaram do nosso modelo e estão utilizando. Seria muito legal um dia a gente fazer uma parceria assim de um painel entre universidades. Bom, então eles reportam essa causa, essa injustiça que eles acreditam ter sofrido à Organização Mundial do Comércio. A organização vai convocar técnicos, né, para analisar aquela causa e dar ganho ou perda de causa para um dos dois lados, né? Um lado vai ganhar e o outro lado vai perder. Existem muitos blefes no comércio internacional. Muitas vezes um país abre uma causa na OMC contra outro e ele não tem razão nenhuma. E a OMC perde maior tempo analisando essa causa. Isso aconteceu muitas vezes. O Brasil é um dos líderes de abertura de processo na OMC, os Estados Unidos abrem muito, a China abre bastante, a Argentina tem um monte. Então, assim, né, a Europa toda. Mas o Brasil é um dos líderes no ranking de abertura de processos na OMC. Algumas vezes nós vencemos, outras vezes nós perdemos. Mas, assim, isso atrasa muito em âmbito comercial as disputas, as resoluções de controvérsias, as resoluções de disputas por conta das causas que não são verídicas e que são abertas. Né? Isso complica demais, porque não é de uma hora para outra que se resolve uma causa. Por exemplo, a gente faz a simulação na universidade, né? A gente estuda o assunto por um mês, as duas equipes vão e o OMC decide. Mas em âmbito internacional, isso demora às vezes anos para ser resolvido, principalmente quando é uma questão fitossanitária, algo que pode prejudicar a saúde. Então isso é muito minucioso e a OMC também tem que levar em consideração que cada país tem sua regra, né? E tentar harmonizar isso com legislações internacionais para poder dar um veredito justo
para quem solicitou e para quem foi acusado. Então é bem complexa a situação. Eu espero que quando passar essa pandemia a gente consiga ter tempo hábil para fazer o nosso painel. Eu não queria deixar esse ano passar batido, porque já desde 2007 a gente tem feito religiosamente, sabe? Então eu não queria deixar passar batido. Mas a Organização Mundial do Comércio, então, ela é muito importante para fluir esse comércio internacional e para não para impedir que injustiças sejam feitas nesse cenário de um país em relação ao outro no âmbito de trocas comerciais. Aí nós temos também outros organismos internacionais muito importantes, criados no fim da Segunda Guerra, justamente para ajudar as economias nos esforços de reconstrução de guerra, que foram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. São organizações aí não mais comerciais, mas financeiras, né, monetárias. Todo país que adentra, que faz parte do Fundo Monetário Internacional, automaticamente faz parte do Banco Mundial. E como é que você faz para fazer parte? O país, ele deposita um X de dinheiro, uma cota que varia de acordo com o nível de crescimento, desenvolvimento econômico dele, né? E quando ele tiver problemas de recursos, ele solicita o dinheiro para poder pagar. Mas muitas vezes isso é muito pequeno, essa parcela é muito pequena pelo que ele necessita. Cada país membro tem uma conta, e essa conta tem dinheiro, ou não. 20% desse depósito, só para deixar claro, ele é feito em ouro. E ele é como um pagamento de uma cota para entrada no fundo, no banco. Então, isso aí não retorna. Agora, os outros 80% o país pode retirar quando ele necessitar ou emprestar para outros. Por exemplo, o Brasil está com um problema de crédito e ele precisa fazer a rolagem de dívida pública, não tem dinheiro, ele pode sacar da conta que ele tem lá. Se ele não tiver nada lá, ele pode pedir empréstimo para outros países que tem conta lá. O banco, ele faz intermediação. Então ele chega para o Japão e fala: Japão, olha, não dá para você me emprestar aí alguns, sei lá, 30 bilhões, né, 100 bilhões, né, dependendo do rombo. Tô falando hipotético, gente, soltando valores assim até, tá? Mas assim, aí o Japão diz: olha, eu empresto, mas eu cobro a taxa de juros X. Porque o juro do empréstimo externo, gente, ele é juro flexível, ele varia de credor para credor. O Japão cobra um tanto, os Estados Unidos cobra outro. Se você tem parceria com um país, o juro é um pouco menor. Se você não tem, o juro é um pouco maior. Então, assim, e aí é juro flexível, juro flutuante, ou seja, é uma dívida bem complicada de se pagar, mas os países todos, né, são endividados, né, ou praticamente todos têm dívidas com o Fundo Monetário. E ninguém se interessa em pagar, não, porque é mais vantajoso para o credor deixar essa dívida rolar, porque quando o país for fazer uma manobra econômica, mexer na política cambial, por exemplo, e isso prejudicar o país credor, ele simplesmente chega e exige. Ele fala: olha, não faça isso. Ah, não, mas eu preciso fazer, então paga o que você me deve. Então, tipo, meio fica, né, meio que nas mãos. Então é bem complicada essa situação. Mas foi muito importante na época da criação nos esforços de reconstrução das economias, principalmente da economia europeia, porque quando termina uma guerra, não são só os países que perderam que saíram perdedores, os que ganharam também, gente, porque eles acabam tendo problemas seríssimos com exportações. A demanda mundial, praticamente toda, por produtos dos países que venceram a guerra, estava na Europa. E a Europa perdeu um poder de consumo muito grande. Então, o objetivo da criação desse fundo era a reconstrução da Europa. O Plano Marshall foi um dos pilares Keynes também fez um plano para o período, né? Mas o Plano Marshall foi o plano básico de reconstrução, porque se você não vender, você também vai falir, sabe? É aquele erro clássico que todo mundo acredita: porque um país quer deixar o outro miserável. Gente, um país não pode deixar o outro miserável.
Porque quando você cultiva a miséria, você também se torna miserável. Você tem que cultivar a riqueza para você se tornar rico. Você vai vender para quem? Como que você imagina, se você tem uma empresa, seja ela pequena, média ou uma grande multinacional ou transnacional, que se você não tiver mercado consumidor, se você não tiver pessoas com riqueza para poder comprar o produto de você, você não vai para frente. O mundo não funciona à base de miséria, ele funciona à base de riqueza. Lógico que existe uma competição, que ninguém quer deixar o outro chegar no nível dele, mas também nunca no nível da miséria, porque a miséria atrai miséria. Então, assim, esses países, eles precisavam reconstruir a capacidade de consumo da Europa, tá? E, por isso, criaram o organismo internacional, os organismos internacionais, Fundo Monetário, enfim, para poder emprestar dinheiro para essas economias. E essas economias não queriam ficar o resto da vida dependentes disso. Tanto que o primeiro modelo de integração, que hoje é a União Europeia, surgiu naquele momento. Surgiu em 1948, o Benelux, como união de Bélgica, né, Luxemburgo e Holanda, para poder fazer uma união aduaneira, para pegar os produtos que elas tinham ali em abundância, que era minério de ferro, carvão e aço, fazer uma TEC, zerar a tarifa entre elas, depois fazer uma TEC, que é uma tarifa externa comum, que eu já expliquei para vocês o que significa nas fases do processo de integração. Então, fazer essa TEC e começar a exportar, sabe? Então, tanto que dessa criação do Benelux, foi se evoluindo. Isso foi em 48. Na década de 50, quando foi em 57, outras economias olharam para a situação e viram que essas estavam se recuperando mais rápido, falaram, nossa, como é que é? Como é que funciona? A gente pode entrar também? Foi agregando economias. Aí foi entrando Itália, foi agregando. Tanto que chegou em 98, a União Europeia conseguiu instituir uma moeda única. Os planos, a partir de uma união aduaneira utilizada no momento de crise, eles repercutiram, ganharam adeptos e levaram a Europa para um patamar grande de novo. A ponto de pensar de que se elas criassem um mercado comum, elas teriam reservas, ou seja, caixa maior do que o caixa dos Estados Unidos. Sozinhas não conseguiria, né? Nenhum país europeu conseguiria suplantar os Estados Unidos, mas em conjunto eles conseguiriam, sabe? Então, unindo os caixas, isso poderia acontecer. Só que o problema é que o Reino Unido nunca aceitou as fases mais recentes da União Europeia. Em 98, por exemplo, o Reino Unido não aceitou a substituição da Libra pelo euro. Ele ficou porque assim, tinham muitos países mais pobres que teriam que entrar no bloco, porque o objetivo era construir a Europa toda no mesmo bloco, né, colocar a Europa toda no mesmo bloco, e essas economias eram muito diferentes economicamente falando, muito pobres em relação a algumas. Né? Não dá para comparar a Albânia, a Grécia, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra. Então, o Reino Unido, como um todo, se sentiu reticente em trocar o certo pelo duvidoso, porque a Libra é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então, trocar isso por uma moeda nova, e se essa moeda não dá certo, se ela começa a desvalorizar? Então, o Reino Unido disse, olha, eu vou observar e no decorrer do tempo a gente decide se a gente vai a continuar dentro desse processo até a etapa de união de integração total ou se a gente vai continuar do jeito que está. E para que esses países obtivessem permissão de participar da política monetária comum da União Europeia, eles tiveram que cumprir um monte de metas. O problema é que no decorrer dos anos essas metas não foram cumpridas. Foi uma injeção de dinheiro muito grande sem resultados. Essas economias não conseguiram chegar nem passar perto do nível de crescimento econômico das grandes. O dinheiro foi desviado, né? Sabe o que, né? Aqueles típicos problemas de economias com alto grau de corrupção. Então, o que aconteceu? O Reino Unido se sentiu impelido a deixar o bloco. Falou, não, a nossa participação acaba aqui. Porque a União Europeia ela não visa só uma união aduaneira, como outros blocos, né, os zonas de livre comércio, ela visa um mercado comum. Além de livre mobilidade de pessoas, mercadorias e serviços, ela visa uma união de integração econômica e monetária e uma união de integração total. O que significa isso? Uma união econômica e monetária.
Banco Central único, uma moeda única, isso começou em 98. O que significa uma união de integração total? Uma legislação comum. Então, assim, o que sobraria para os países da Europa é a identidade, porque o restante é a língua, de repente. Mas na Europa, praticamente, né, grande parte da população falam quase todas as línguas ali da região. Né, são muito próximos os países, a facilidade é muito grande. Então, assim, não sobraria muita coisa de individual. A União Europeia atingiu a fase de mercado comum, que é a livre mobilidade de serviços, pessoas e mercadorias. Isso vai ser um problema para populações do Reino Unido agora que trabalhavam fora, porque a livre mobilidade de serviços, pessoas e mercadorias implica em que você pode morar no país que você quiser, membro do bloco, que você pode viajar para onde quiser, você tem passaporte do bloco europeu, você não é mais simplesmente um cidadão italiano, ou um cidadão alemão, ou um cidadão inglês, você é um cidadão do bloco. A partir do momento que o Reino Unido sai da União Europeia, ele perde esse status de cidadão do bloco. Então, uma pessoa da Irlanda ou da Inglaterra que trabalhava na Grécia vai ter que ter um visto de trabalho agora, coisa que não precisava antes. Então, são coisas burocráticas que dificultaram bastante. Por isso que existiam também um grupo que era contrário à saída do Reino Unido da União Europeia. Mas via Brexit, depois de um longo processo de, entre aspas, divórcio litigioso, eles saíram. Então, isso comprometeu todo o futuro do processo de integração e até, né, não digo processo de globalização porque esse é irreversível, né, irreversível, mas o processo de integração no mundo ficou bem comprometido com a falha da União Europeia, dos países menores, né, dos países mais pobres da União Europeia em cumprir metas e esse projeto não chegar a se constituir uma união de integração econômica e monetária e uma união de integração de fato. Né, que poderia ser exemplo para todos os outros blocos. Mas isso tudo aconteceu no pós-guerra. Então, uma época de crise, ela é uma época de soluções também, sabe? Ela é uma época de pessimismo por um lado, mas de inovação por outro lado. Tanto que essa ideia de integração e da criação de organismos internacionais que surgiu a partir da Europa no fim da Segunda Guerra, ela não era nenhuma ideia europeia. Ela começou bem antes, começou aqui na América Latina e com Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele não queria que os Estados Unidos participassem ativamente do comércio com a América Latina, porque ele dizia que os americanos sempre venderiam produtos industrializados para cá, comprariam nossos produtos primários, né, desagregados de valor, e nós sairíamos sempre perdendo, economicamente falando. Ele via o resto da América como colônia americana, norte-americana. Então, ele queria essa ideia de fortalecer os mercados diminutos, nacionais, e transformá-los em mercados regionais. Né? Então, unir do México até o final da América do Sul, até a Patagônia Argentina, unir tudo num bloco grande, sem os Estados Unidos, para que o mercado regional se fortalecesse e pudesse competir de igual para igual com os Estados Unidos. Só que a discussão que ele queria criar, né, a partir do Congresso do Panamá, não deu certo. Ele convidou alguns países, mas na época a comunicação era muito precária, alguns mandaram seus líderes para lá e uns morreram no meio do caminho, outros chegaram depois que o evento tinha acabado, os Estados Unidos que não foram convidados apareceram lá. Então, assim, deu tudo errado, e deu errado também porque os países latino-americanos são, como a maioria dos países do mundo, bastante nacionalistas. Eles tinham muito medo de que, formando esse grande bloco regional, as economias maiores subjugassem as menores. Assim como Bolívar tinha medo dos Estados Unidos subjugar o resto da América Latina e Caribe, enfim, os países menores da América Latina tinham medo dos países maiores, tinham medo do Chile, tinham medo da Argentina, tinham medo do México, tinham medo do Brasil. Então, isso dificultou muito, foram os nacionalismos. Foram criadas, lógico, outras tentativas de integração, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo, bloco por bloco, continente por continente. Aqui na América Latina foram criadas várias tentativas, mas a primeira tentativa de fato pós-Bolívar
foi a criação da ALAUC em 1960 e isso vai ser assunto do próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e depois eu mando os textos para vocês fazerem as leituras e as atividades. Boa tarde.